dos diferenciais da Murabem é que tem esse foco um pouco em pesquisa, em tentar entender o problema, não só dar um produto para o cliente, quem for, né? E isso interessa mais para a academia do que simplesmente fazer um projeto de serviço de algum tipo. Meu nome é Amit Bhaya, eu sou professor titular da Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, no Departamento de Engenharia Elétrica, mas eu tenho uma interface grande com o pessoal da matemática aplicada. Eu trabalho com uma área de engenharia chamada controle, cujo propósito é, como o nome sugere, controlar um sistema complexo, fazer com que leve de um ponto para o outro ou que rastreie uma trajetória. E o ponto é que nessas situações, nem sempre tudo ocorre como planejado. Então, eu planejo uma sequência de ações, mas tenho incertezas que incidem no meio dessa trajetória. E eu teria que fazer uma correção de curso quando ocorre a perturbação. E a questão é como é que se pensa nessas perturbações e como é que se faz para mitigar o efeito delas, certo? Então, tem vários paradigmas para isso, eu descrevi alguns, principalmente ligados à questão de tentar minimizar, ou seja, otimizar o arrependimento pelas decisões não tão boas que você tomou até o instante que você estava, certo? Então, você acumula esse arrependimento e aí tem toda uma mágica matemática envolvendo a minimização desse arrependimento na medida em que você vai andando na trajetória. Um exemplo simples seria, eu tenho que tomar a decisão, como empresa, por exemplo, investir em opção A ou investir em opção B, certo? E para isso, eu ouço um comitê de especialistas, certo? Então, eu tenho N especialistas, cada um tem uma opinião, né? Em princípio, cada especialista diz, compre A, porque eu acho isso, ou diz, compre B, certo? E daí minha pergunta passa a ser, como é que eu levo as opiniões desses N especialistas para tomar minha decisão, certo? E repara que o modelo que a gente faz, por exemplo, agora eu vou mudar um pouquinho o exemplo e pensar em ativos, ativo A ou ativo B. Uma vez que eu tomo a decisão e compro o ativo A, aí eu fico sabendo se o preço subiu ou desceu, certo? Eu posso imaginar essa informação como sendo uma informação dada por um adversário, certo? Se o preço subiu, ou então até mesmo, considerando o caso dos especialistas, tem especialistas que não são muito bons, certo? E tem aqueles que sempre acertam. Como é que eu faço, dinamicamente, ponderar as opiniões desses especialistas, certo? Então, o que vocês podem imaginar, e de fato isso funciona, matematicamente falando, eu posso ponderar a opinião dos especialistas. Por exemplo, nesse caso, eu somo as ponderações daqueles que disseram compre A e comparo com aqueles que disseram compre B. E se essa soma for maior do que a soma dos B, eu escolho A. Ok? Até aí, eu só disse qual é a minha regra de decisão. Agora vem a parte do arrependimento. Se os que disseram A acertaram, ou seja, o preço de fato subiu, aí o que eu faço? Eu aumento o peso que eu coloco naqueles que disseram A e dou uma diminuída naqueles que fizeram a previsão errada, certo? E essa descrição simplória, de fato, pode ser matematizada e funciona. Ou seja, você consegue mostrar que o arrependimento cresce menos rápido do que o número de especialistas. Nessa questão de desenvolver modelos para tomar decisões, o modelo é um passo preliminar para a tomada de decisão, certo? Eu estou falando mais da parte de tomada de decisão, que pode, inclusive, servir para aprimorar um modelo, usando essas técnicas, certo? Você identificou um modelo e esse modelo te dá um determinado grau de arrependimento. Tá bom esse grau? Se não, eu preciso melhorar o modelo, e aí é um ciclo. Vamos olhar um cenário um pouco mais amplo. O apoio à pesquisa está cada vez menor das fontes governamentais, que era a nossa fonte tradicional. E, em função disso, os próprios pesquisadores estão correndo atrás das empresas para tentar financiar não só a academia, como a própria permanência dos alunos dentro do sistema. Porque se o aluno ganha uma bolsa, que ele mal consegue sobreviver com o valor da bolsa, o que a gente precisa fazer? Aliás, os alunos são o nosso combustível. Sem alunos a gente não funciona, né? Tudo bem, funciona, mas mal.
Então, a gente tem que fazer isso, procurar uma complementação através de projetos industriais, e aí sim, os projetos industriais têm que interessar a indústria, senão não tem sentido para nenhum dos dois lados. A gente gasta energia para fazer uma coisa que não interessa, que não vai gerar um retorno para nenhum dos dois lados. Então, essa aproximação está acontecendo. E a outra aproximação é que acho que as empresas também, nesse momento, sabem, estão vendo exemplos para todo lado que IA é importante. Mas a geração de engenheiros que entrou nessas empresas não é dessa geração jovem que usa isso com naturalidade ou com alguma proficiência. Então, tem essa procura também, e a Murabei eu acho que está muito bem inserido nesse contexto. Eu conheci Murabei porque, por acaso, Eugênio é ex-aluno da nossa instituição. Eu conheci ele já na condição de aluno. Bem depois, quando ele já estava criando a startup, ele me contactou como um dos possíveis conselheiros, coisas desse tipo. E sim, a gente tem mantido uma interação. E nesse caso, eu acho que um dos diferenciais da Murabei é que tem esse foco um pouco em pesquisa, em tentar entender o problema, não só dar um produto para o cliente, quem for, né? E isso interessa mais para a academia do que simplesmente fazer um projeto de serviço de algum tipo, né? O próprio software, que era um grande produto, não interessa mais, porque, aliás, as empresas têm consciência que sabem fazer isso agora usando IA, mas ainda não confiam. E para ter confiabilidade, eu acho que tem que ter essa interação com pessoas que são naturalmente desconfiadas. O acadêmico, de modo geral, é um ser desconfiado. E como você deve saber, os modelos mais avançados do IA permitem você ter o criador daquele conteúdo que você quer e um crítico daquele conteúdo, e eles ficam interagindo antes de entregar qualquer coisa para o ser humano, no caso possivelmente mais esclarecido, nem sempre, né? Para dizer, ok, tá bom, então podem parar com essa interação. As empresas vão ter que aprender também a fazer uma curadoria melhor dos dados, porque os dados que chegam da indústria geralmente são de qualidade não muito boa, né? Por vários motivos, até porque não havia cultura, né, para fazer essa curadoria, porque eram dados, todo mundo dizia que eram importantes, então eles armazenavam de qualquer jeito. Mas agora que eles estão passando a utilizar, eles também têm que tomar mais cuidado, porque as decisões vão ser tomadas em função desses dados. Então, se você não fizer uma boa curadoria dos dados, tudo que é jusante vai ser afetado. Eu participei de um evento, acho que 1 ou 2 anos atrás, e eu acho que a coisa evoluiu muito, amadureceu muito. Firmou a questão de utilizar IA do jeito que está no nicho que deveria estar, e ainda tem o papel da empresa e do potencial humano das pessoas da empresa. Então, eu acho que isso evoluiu bem. Eu estou assim, bem impressionado.